Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários são uma forma simples e acessível de se investir em imóveis. Imóveis são os investimentos favoritos dos brasileiros. Acho que todo mundo tem aquele tio que fala que você tem que comprar casa, tem que comprar tijolo, que comprar casa que é investimento, casa te dá uma proteção, né? Então a gente tem sempre aquele parente que vive falando pra gente investir em casa, muito por causa da nossa história com uma inflação muito alta. E com os fundos imobiliários nós temos isso, porque quando você investe, por exemplo, em um fundo que investe em shoppings, você consegue ir até o shopping e ver como é que está o prédio, você consegue saber se o prédio está novo, se ele está sendo bem cuidado, se tem bastante gente frequentando aquele lugar, então é algo muito palpável. Você tem a recorrência no recebimento de dividendos, então ali todo mês tem algo caindo na sua conta, como se fosse o aluguel de uma casa mesmo, e você tem uma proteção contra a inflação, até certo ponto. Porque você pega a Venezuela, por exemplo, quanto que vale uma casa lá? Então, não vale mais nada. Então, até certo ponto, tem uma proteção contra a inflação. Chega no certo ponto que a inflação é tão alta que não tem mais nada que te protege da inflação. Mas então, por que investir em fundos imobiliários e não no imóvel físico? Porque o imóvel físico tem alguns problemas. O primeiro deles é o acesso. Nem todo mundo consegue investir diretamente em uma casa, porque o custo é muito alto. E como o custo é muito alto, você acaba tendo outro problema. Você fica muito concentrado em um ativo só. Então tem muito do seu capital imobilizado naquele ativo. E se você tem muito do capital imobilizado em um ativo, você precisa que as coisas deem certo. Porque se o país der certo, se o bairro der certo, se a cidade der certo, tudo bem, aquele seu imóvel irá se valorizar. Agora, se alguma coisa der errada, você pode perder uma grande quantia do seu capital. Você tem altos custos na compra, na venda, na locação, então você tem que pagar IPTU, ITBI, tem que pagar o cartório, é uma coisa que leva tempo, você tem um monte de preocupação, tem preocupação com inquilino, preocupação com reforma. E o aluguel da casa, você ainda tem que pagar imposto de renda. Se você ganha um pouco menos de R$ 5.000, você já está na alíquota máxima, que é de 27,5%. Então, do que você receber de aluguel, você ainda vai ter que pagar 27,5% de imposto em cima disso. O que são fundos imobiliários, então? São condomínios de investidores administrados por empresas financeiras e fiscalizados pela CVM. E eles têm o intuito do quê? De investir em imóveis ou empreendimentos com base imobiliárias ou títulos de renda fixa lastreados em imóveis ou até em outros fundos. E qual é o benefício de se investir em fundos imobiliários? O primeiro deles é a acessibilidade. É extremamente fácil investir em um fundo, porque as cotas são negociadas em bolsa. Então você consegue comprar a partir de uma cota. E as cotas têm um valor muito acessível. Tem fundo negociado hoje a partir de R$ 10. Então é um investimento que eu sozinho não conseguiria fazer. Por exemplo, hoje eu consigo ser sócio de galpões logísticos ou de shoppings. Sozinho eu não tenho como fazer isso, porque o custo é muito alto. Agora, num fundo imobiliário, eu vou pagar R$ 100 uma cota. É extremamente acessível. Eu não tenho preocupação com nada. Eu vou escolher o meu fundo e toda a preocupação do gestor. Então ele vai se preocupar com ITBI, IPTU, com inquilino, com reforma. Tudo vai ser preocupação do gestor. Eu não tenho preocupação com nada. Além disso, vamos supor que eu tenho uma casa que vale R$ 400.000 e hoje eu estou precisando de 100 mil. Eu não consigo vender a sala e a cozinha da casa, por exemplo, para pegar esses 100 mil. No fundo imobiliário eu consigo. Como as cotas são negociadas em bolsa, eu vejo lá quantas cotas eu preciso vender para ter os 100 mil, coloco, é muito líquido, diferente de um imóvel que para você vender você vai precisar de alguns meses ou anos. Você pode até dar um grande desconto, mas dificilmente você vai vender ali no prazo de uma semana. Vai demorar pelo menos alguns meses, mesmo com um grande desconto. O fundo imobiliário não, eu preciso de 100 mil, ponho lá, eu calculo quantas cotas eu vou precisar, coloco no mesmo dia eu já consegui vender essas cotas, depois de 3 dias o dinheiro já está na minha mão. E por que os fundos imobiliários são os melhores ativos para quem quer ter renda mensal? Além de tudo isso que eu já falei. Porque os fundos são obrigados a distribuir 95% do lucro a cada 6 meses. Geralmente eles fazem isso de forma mensal, embora sejam obrigados a distribuir só a cada 6 meses. A maioria, assim, 99,9% dos fundos faz essa distribuição de forma mensal. Então todo mês ali você vai ter o seu rendimento na conta como se fosse o aluguel de uma casa.
Porém, esse rendimento é livre de imposto de renda. O aluguel da casa você ia ter que pagar, o aluguel do fundo é isento de imposto de renda. No fundo, você só vai pagar imposto se você vender as cotas com lucro. Aí, em cima do lucro, vai ter 20% de incidência de imposto de renda, mas só no caso de vendas de cotas. O recebimento de dividendos é totalmente isento. Bom, a gente já viu o que é fundo imobiliário, já viu qual que é a vantagem de investir em fundos comparado com o investimento diretamente no imóvel, mas como que eu vou analisar um fundo imobiliário para me investir? Como eu já disse, investir em fundo imobiliário é basicamente investir em imóveis. Então, o primeiro ponto que eu tenho que olhar é o imóvel que esse fundo é dono. É um bom imóvel? Ele está bem localizado? O inquilino é um inquilino bom? É um setor muito bom? Porque tem fundos imobiliários que investem, por exemplo, em agências bancárias. A gente está vendo o surgimento de vários bancos digitais, várias fintechs que não têm agência. Então, o mercado está caminhando para um lado sem agência. Então, provavelmente é um setor que vai diminuir. Então, não é um setor tão atrativo assim, diferente de galpão logístico, por exemplo. A gente vê que as lojas estão vendendo cada vez mais online. Então, basicamente tudo é e-commerce. E para isso rodar, eu preciso de um galpão logístico. Então, esse é um setor melhor. Então, eu tenho que olhar o setor de atuação desse fundo. Eu tenho que olhar se os ativos desse fundo são irreplicáveis. Esse galpão logístico tem a possibilidade de alguém construir um galpão do lado maior, melhor, mais moderno? Um fundo, por exemplo, que investe em laje corporativa, tem como fazer um prédio ali do lado desse prédio que o fundo investe e cobrar um aluguel menor, um prédio mais moderno? Tem a chance disso acontecer? Dê preferência para aqueles ativos que não podem ser copiados. Então, um prédio na Faria Lima. Não pode construir mais prédio na Faria Lima. Então, não tem como surgir um prédio novo ali do nada. Então, esse é um ativo muito bom para um fundo. A gente precisa olhar alguns indicadores, dentre eles, que é o quanto que aquele fundo está pagando de dividendo para os seus cotistas. Fundos com dividendo muito alto é muito arriscado, por isso que paga um prêmio maior. Fundos com dividendos muito baixo é porque o fundo está meio mal das pernas. Então, a gente precisa olhar o dividendo e entender o que é. Não vamos olhar só o último, por exemplo, o HGLG. Ele pagou agora 2% de dividendos. Mas por que isso? Porque a cada 6 meses eles são obrigados a distribuir 95% do lucro. Então, todo mês ele vem distribuindo ali de forma recorrente 1% ao mês, por exemplo. E aí chega no sexto mês, como ele tem essa obrigação, ele rapa tudo que tem no fundo do caixa e distribui. Então, se você olhar apenas para esse último dividendo, você fala, nossa, é um dividendo muito alto. Só que não, é só porque ele distribuiu ali o restinho que estava no caixa, mês que vem já vai abaixar de novo. É importante analisar o dividendo, saber se é um dividendo saudável para aquele fundo, se os inquilinos que estão pagando, eles estão pagando um aluguel muito caro, quando o contrato acabar, eles vão sair. Então é preciso entender esse dividendo, entender se é de uma forma saudável, se é muito arriscado. Outro indicador é o P sobre VP, que a gente já viu em ações, que é o preço sobre valor patrimonial. Os fundos, a maioria, investem em imóveis e aquele imóvel tem um valor. Então, se o fundo tem lá um galpão logístico gigante, que vale 100 milhões, aí a gente pega todas as cotas e vê o preço delas. Dá 100 milhões? Dá mais? Dá menos? Porque aquele ativo vale 100 milhões. Se o fundo vender aquilo, ele vale 100 milhões. Então, o valor patrimonial dele tem que ser 100 milhões. Então, o P sobre VP tem que ser de 1. Se tiver abaixo de 1, ótimo, excelente. A gente está comprando um fundo mais barato do que realmente vale. Então, a gente olha, ele está lá com P sobre VP de 0,8. Então, aquele galpão vale 100 milhões, a gente está comprando ele por 80 milhões. Então, é um bom negócio. Agora, quando esse P sobre VP começa a ser de 1,5, 2,0, a gente já está pagando muito caro nesse fundo. E se ele tiver com preço de VP muito baixo também, é de novo acender uma luzinha de alerta que o fundo pode estar passando por algum problema. Outro ponto que a gente tem que olhar é a vacância histórica do fundo. O que é a vacância histórica? É o percentual daquele fundo que está disponível para alocação. Então a gente vai olhar lá, os imóveis são bons, estão bem localizados, mas estão vagos. Do que adianta? Tem um custo para manter esses imóveis, mas não tem nenhum retorno. A gente precisa olhar a vacância tem que ser extremamente baixa. Quanto mais baixa essa vacância histórica, melhor.
Outro ponto é a liquidez daquele fundo. Quanto mais negociado, melhor, porque se eu precisar do dinheiro, mais rápido eu consigo vender minhas cotas, mais rápido eu consigo transformar aquela cota em dinheiro e sacar aquele ativo. Então, a liquidez também é extremamente importante. Não adianta eu ter lá um ativo muito bom, mas que eu ponho a cota para vender, ela vai demorar 3 meses. Aí é a mesma coisa eu estar comprando um imóvel físico, basicamente. Os fundos são basicamente divididos em 3 tipos. Fundos de tijolos, que são aqueles que compram ativos físicos, então eles são os fundos donos de shoppings, fundos donos de galpão, de agência bancária, de laje corporativa. Esses são os fundos de tijolos, aqueles que têm imóveis. Tem os fundos de papéis ou recebíveis, que eles têm dívidas, eles têm renda fixa, lastreadas em imóveis, como CRIs ou LCIs. Majoritariamente CRIs. E tem os fundos de fundos, que são os fundos que investem em outros fundos. Então, eles vão comprar cotas de outros fundos. E como que a gente vai fazer para analisar cada um deles? Bom, começando pelos fundos de tijolos, a primeira coisa que a gente vai olhar, como eu já disse, são os ativos daquele fundo. Então, quantos prédios ele tem? Ele precisa ter mais de um ativo. Então, investe em galpões. Quantos galpões ele tem? Aonde estão esses galpões? É preciso também entender da localidade deles. Um galpão logístico, por exemplo, eu quero ele perto de um grande centro. Então eu quero ele ali perto de São Paulo, por exemplo, que tem um volume muito grande, perto de Belo Horizonte, né, que são as capitais com maior população. Eu quero ele numa avenida, que seja fácil para a carreta entrar e sair. Então ele tem que estar numa avenida, à margem da rodovia. De preferência, antes do pedágio, porque isso são tudo custo que na hora de locar o fundo o inquilino vai olhar. Fala, cara, esse fundo está antes do pedágio, então é melhor para mim. Se ele tiver depois do pedágio, toda carreta que chegar vai ter que pagar 2 pedágios. Ela chega, paga o pedágio, sai, paga o pedágio. Então também é muito importante atentar à localização. Qual é o inquilino daquele fundo? É uma loja de varejo pequena? São várias lojas de varejo dentro de um galpão? Ou aquele galpão está alugado para a Amazon, para a Magalu, para o Mercado Livre, por exemplo? Se o inquilino tiver capital aberto, melhor ainda, porque as informações, como eles estão na bolsa, eles são obrigados a disponibilizar as informações dele a cada trimestre e a gente consegue ver a saúde financeira daquele inquilino. Então, se ele estiver na bolsa, é melhor ainda. Os imóveis não pode estar tão concentrados, eles precisam estar diversificados. Então, ele tem que ter várias regiões. Então, é importante ter mais de um imóvel, é importante que ele esteja em mais de uma região, é importante que o inquilino seja um bom inquilino, esteja com uma situação financeira boa. Qual é o tipo de contrato? É um contrato que está acabando, é um contrato longo? Qual é o indexador daquele contrato? É IPCA, é GPM, é o CDI? Quais são o tipo de contrato dos concorrentes? Então você investe em um fundo de galpão e aí a maioria dos contratos deles estão indexados ao IGPM. Aí você olha o outro concorrente, é indexado ao IPCA. O IPCA costuma ser menor que o IGPM. Tem alguma chance desse inquilino trocar esse fundo pelo outro, onde ele vai ter um reajuste de aluguel menor? Então é preciso entender tudo isso. Então, além de olhar para dividendo, de olhar para preço do VP, para liquidez, para vacância, eu vou olhar para o imóvel, para saber dos inquilinos, para saber da localidade, para saber se tem como replicar aquele ativo, tem como construir um galpão do lado, ou tem como construir um prédio novo, próximo, que vai ter um aluguel menor. Então tem que me atentar a tudo isso antes de escolher um bom fundo de tijolo. E para o fundo de papel, o que eu tenho que olhar? O fundo de papel ele vai investir em CRIs, por exemplo. E os CRIs, muitas das vezes, a remuneração vai ser IPCA mais 6%, IGPM mais 2%, CDI mais 10%. Qual é o momento da economia? Aquele CRI está pagando IPCA mais 6%. Qual é o momento que eu dou da economia? A taxa de juros está subindo, então o IPCA tende a cair. Então, eu prefiro um fundo que esteja atrelado ao CDI, por exemplo. O CDI segue de perto a taxa Selic. Se a taxa Selic está subindo, o CDI está subindo. Então, qual é o tipo de remuneração de CRI que esse fundo está investindo? Está mesclado? É só CDI? É só IGPM? É só IPCA? Os fundos de papéis, eles pagam toda a rentabilidade no dividendo. Então, tudo que eles receberem, eles pegam ali o suficiente para a taxa de administração e distribuem ali os outros 95%. Mas toda a rentabilidade já vai estar no dividendo. Você pode até olhar que os fundos de papel são os que têm os dividendos maiores. Então tem o RPR11, por exemplo, está pagando quase 20% ao ano. Por quê? Ele é um pouco mais arriscado, porque são dívidas de imóveis que estão sendo construídos. Então a construtora precisa terminar aquele imóvel, né?
e ela corre o risco de falir ali no meio e você ficar com uma obra. Então, como eles são um pouco mais arriscados, eles vão pagar um pouco mais e toda a rentabilidade já está distribuída ali. Por quê? Nos fundos de tijolo, além do dividendo, você tem a valorização das cotas. Eles investem em ativos físicos, reais, que são corrigidos pela inflação. Então, hoje, aquele galpão vale 100 milhões. A inflação foi de 10%, ele vai ser corrigido pela inflação. Então, o ano que vem, ele vai estar valendo no mínimo 110 milhões. Então, você tem uma valorização daquela cota, além do dividendo que ele paga mensalmente. Já nos fundos de papel, não. Toda a rentabilidade vai estar ali no dividendo. Dificilmente a cota do fundo de papel vai valorizar. Vai ter ali um ganho de poucos reais, mas ela não vai valorizar 30%, 40%. Igual pode ocorrer ao longo dos anos com o fundo de tijolo. E a gente, além do P sobre VP, além do dividendo, além da liquidez, a gente também vai olhar quais são os CRIs que aquele fundo está investindo. Em quantos CRIs que está investindo? Todo o dividendo dele vem de um CRI só ou vem de vários CRIs, ou LCIs, tanto faz. Os emissores desses CRIs ou dessas LCIs são emissores confiáveis, que têm uma saúde financeira boa, ou é um único emissor? Ele tem 10 CRIs, mas é de um único emissor. Também ele não vai estar muito diversificado. Então é interessante que ele tenha vários CRIs e de vários emissores, porque você vai estar um pouco mais diversificado, seu risco vai ser um pouco menor. De novo, esses emissores estão listados em bolsas? Se eles estiverem, melhor para a gente. Fica mais fácil de ter acesso a informações para saber sobre a saúde financeira desses inquilinos, desses emissores, no caso. Um emissor que paga, por exemplo, IPCA mais 10%, vai dar um dividendo altíssimo, porque o IPCA está alto, mais 10%, então você vai ter ali, por exemplo, 20% de dividendo. Mas um emissor que paga tanto assim, é porque o risco dele é maior. A gente já viu que bons pagadores não precisam se endividar. Quando eles se endividam, eles fazem isso a um preço baixo, a um custo baixo. Se ele está pagando tão caro assim numa dívida, é porque ele está ali com a saúde financeira meio mais ou menos. Se ele está com a saúde financeira meio mais ou menos, por quanto tempo ele vai conseguir pagar 20% ao ano? Pode ser que no primeiro ano ele pague, no segundo ele pague, mas do terceiro para frente já começa a ficar mais complicado. Então pode ser que no começo você tenha uma rentabilidade muito alta, mas depois ela acabe, porque aquele emissor pode falir. Então é importante a gente sempre olhar a saúde financeira do emissor. E por último, tem os FOFs, que são os Funds of Funds, que são aqueles fundos que investem em outros fundos. Então, em vez de você ficar ali analisando fundo por fundo para você comprar, qual fundo de galpão que eu vou comprar, qual fundo de shopping, qual fundo de papel, você tem os FOFs, que o gestor já vai fazer esse papel para você. Você escolhe lá um FOF e o gestor daquele fundo vai falar, eu quero esse fundo de papel, eu quero esse fundo aqui de shopping, esse fundo de loja corporativa. Ele vai ter esse trabalho de analisar o fundo para você. E como que funciona a rentabilidade desses fundos? Basicamente de duas formas. Os fundos que ele investe vão pagar dividendos, ele vai pegar esse dividendo e vai redistribuir para os cotistas. Porém, você vai ter que pagar duas taxas de administração, uma diretamente para o fundo e a outra indiretamente, porque ele está investindo em outro fundo e aquele outro fundo vai cobrar uma taxa de administração. Você está pagando duas taxas. E a segunda forma é a gestão ativa. O que é isso? É quando o gestor fica procurando boas oportunidades no mercado. Então ele vai olhar ali, esse fundo aqui está com um P sobre VP abaixo de 1. Eu posso comprar essa cota para vender ela daqui a uns 4 meses e ter um ganho de capital com essa cota. E aí, além do dividendo, ele vai distribuir esse ganho de capital também. No mercado de alta, pode ser que o gestor consiga encontrar várias oportunidades. Já no mercado de baixa, no momento de crise que a gente está passando agora, é um pouco complicado. Então, a sua rentabilidade vai ser basicamente os dividendos que ele recebe de outros fundos e redistribui. Eu, particularmente, não gosto muito, porque eu vou pagar duas taxas de administração e vou receber um dividendo menor do que se eu estivesse investindo diretamente no outro fundo. Mas tem gente que prefere do que ter que ficar analisando os fundos. Você não vai analisar todo dia aqueles fundos, mas tem gente que prefere não perder todo esse tempo e simplesmente escolher um fundo de fundo. Já falamos dos benefícios que os fundos imobiliários têm se comparado aos imóveis, já falamos como analisar os 3 tipos de fundo, mas quais são os perigos de se investir no fundo? O primeiro é focar apenas em um indicador. Então você foca apenas no dividend yield, por exemplo. Caramba, eu vou pegar esse aqui com um dividendo maior. Aí você pode pegar
Um fundo de papel que investe em emissores pequenos, que são muito mais arriscados, então ele vai pagar um retorno muito alto, mas pode ser que ele venha a falir. Então, como eu já disse, você pode receber uma quantia muito alta por pouco tempo e depois aquele fundo falha, vai saber quando ele vai ter dinheiro para comprar um novo CRI e receber essa dívida. Então, você pode receber muito por pouco tempo e depois ficar sem receber nada, depois recebe muito. Então, você tem o risco de olhar apenas para o dividendo. Isso pensando no que pagou mais nos últimos 12 meses. Se você olhar o que pagou mais no último mês, corre o risco de você pegar aqueles fundos que raparam o tacho, pegaram tudo que tinha ali para estar dentro da lei de distribuir 95% dos dividendos, e nesse mês ele pagou um retorno muito alto, mas mês que vem aquele dividendo vai cair. Eles falam, nossa, esse mês ele pagou R$10 de dividendo, agora que eu investi nele, passou um mês ele pagou R$3. Outro ponto é pagar um ágio muito caro. O que é um ágio? É pegar um fundo com peso sobre VP acima de 1. Eu prefiro não pegar um fundo imobiliário que tem um peso sobre VP muito alto. Então eu pego ali fundos imobiliários que tem um peso sobre VP de no máximo 1,10. Nossa, então um de 1,11, de 1,12 eu não vou pegar? Não. Mas um de 1,5, um de 2,0, aí eu já não vou pegar, porque esse fundo vai estar muito caro. Eu também não vou pegar fundos imobiliários com peso sobre VP muito baixo. Então eu pego ali no máximo com 0,60, porque aí eu já consigo fugir de alguns problemas. Porque se o peso sobre VP está muito baixo, algum BO tem naquele fundo. Outro risco, a gente vai escolher um fundo mono. O que é um fundo mono? É o fundo que tem um imóvel com um inquilino. Então ele está exposto a uma localidade só, a um inquilino só e só tem um imóvel. Então se aquele inquilino sair, acabou, não tem mais dividendo do fundo. Se ele sair antes do contrato, ele vai ter a multa lá de rescisão de contrato, ele vai ter que pagar a quantidade restante dos aluguéis até o final do contrato, mas depois, se esse fundo conseguir ou não alugar esse imóvel que ficou vago, aquele imóvel vai continuar tendo IPTU, vai continuar tendo condomínio, vai continuar tendo despesas com manutenção, mas não vai ter nada entrando, só dinheiro saindo. Então, fundos mono é muito complicado. A gente tem o caso do XPCM. Ele investia em Macaé, num prédio que era alugado para a Petrobras, mas era um prédio que só servia para a Petrobras. Não é, por exemplo, um galpão logístico, se a Amazon sair, o Mercado Livre entra, o Magalu entra, a Americanas entra. Era um prédio que só servia para a Petrobras. Até hoje eles conseguiram alugar esse prédio. Então a Petrobras saiu, pagou a multa, então eles estão ainda distribuindo um pouco os dividendos referente a essa multa, mas o fundo está ali, o prédio está ali, gerando custo, está tendo manutenção, está tendo um desgaste natural do prédio e eles não conseguem alugar. Depois que acabar esse dinheiro da multa da Petrobras, eles vão continuar tendo uma despesa com o fundo e não vai ter um retorno nenhum. E para o cotista que investiu nesse fundo, a cota vai só desvalorizando e os dividendos vão só diminuindo. Então é só perca de dinheiro, sem falar no custo de oportunidade que ele teve de não investir em outro fundo que poderia estar pagando um dividendo maior. Então você tem que tomar cuidado com localidade, com o inquilino, com a quantidade de imóveis, a quantidade de inquilinos, porque essas coisas podem acontecer. A Petrobras fala, bom, aqui em Macaé não tem mais nada para mim, eu vou sair. Ela simplesmente sai, o prédio fica lá e não consegue alugar para mais ninguém. É importante então olhar o tipo de imóvel que esse fundo investe. É um galpão, que é um setor que está em crescimento, é uma agência bancária, que é um setor que vem diminuindo. Então, tudo isso você vai ter que analisar antes de escolher um bom fundo, porque senão você pode cair em algumas ciladas. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal, dar o like. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.